dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa tarde ou bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você vai ver esse vídeo. Comece a agradecer pelas coisas simples dessa vida. O simples motivo de acordar, respirar, Tem gente que não consegue fazer mais isso. Você sabia? Ele não consegue inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Creia nisso. Chame os amigãos aí. Eu entrei faltando acho que alguns minutos antes para a gente ouvir essa canção junto. Eu não sei como começou o seu dia, a sua semana. Só que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos aumentar essa hashtag. Sou muito abençoado para ficar estressado. Eternize essa frase dentro de você. Faça ela se tornar uma verdade. Repita pelo menos 3 vezes em voz alta.
eternize ela. Coloque na sua mente, blinde sua mente. Eu sou muito abençoado para ficar estressado. Existe uma frase que Deus me deu e ficou por algum tempo em alguns carros. Eu tenho uma mente abençoada. E quem é que pode me amaldiçoar? Ninguém. Se eu eternizo algo na minha vida, se eu coloco isso como regra, como rotina, como um fato na minha vida, isso vai eternizar. Isso vai se tornar verdade em minha vida. O problema é que nós absorvemos coisas negativas demais, assimilamos coisas negativas, associamos coisas negativas como punição, como Deus punindo, como você plantou isso, então você está colhendo isso errado. Então, assim, as pessoas associam muitas vezes coisas que não dão certo na sua vida como fruto de um pecado, como punição de Deus, como se Deus estivesse te punindo. Não, você está no mundo. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. Isso faz parte da rotina de quem vive no mundo. Quem não está no mundo não tem mais esse problema. Quem foi para o céu. Quem não foi, meu querido, está totalmente perturbado. Então, assim, eu tenho uma mente abençoada. Então, eu estou nem aí para que falam, para o que dizem. Eu escrevi nos stories, depois você vai lá, hoje, eu pensando aqui, pessoas que dizem assim, não, mas é uma crítica construtiva. Como é que você vai ouvir uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada? Fala para mim. Quando você olha para a vida do ser humano, ele não construiu nada. Não há nada que prove que ele tem legitimidade para dar alguma lição de moral, para te dar algum conselho. Sabe? Ele nem passou por aquilo. Ele conhece só na teoria. E na teoria, meu querido, é muito vago. Você falar sem experiência é muito vago. Então estude medicina, anatomia e sem ter experiência, faça um transplante de coração. Imagine que você está em uma viagem internacional, naquele Boeing gigantesco, com mais de 300 pessoas a bordo, com mais de 30 mil toneladas de combustíveis, mala, e aí de repente o piloto diz assim, ó pessoal, é o seguinte, eu quero que vocês acreditem, confiem em mim, é a minha primeira viagem, eu só treinei em simulador, mas eu quero que vocês fiquem tranquilos, tá? Eu vou dar o meu máximo aqui, eu vou dar o meu tudo para que a gente faça uma viagem aí para Portugal, por exemplo, para a Europa, de 11 horas sobre o oceano, mas fica tranquilo, eu vou seguindo aqui os aparelhos e conforme eu estudei, eu vou. Quem ficaria nesse avião? Quem ficaria? Fiz uma pergunta. Quem ficaria nesse avião? Você ficaria nesse avião que o piloto só pilotou pelo joystick, pelo simulador? E é a primeira viagem internacional de 11 horas. Você ficaria nesse avião? O comandante que está lá, você nem sabe se ele brigou, se ele está estressado. Simplesmente você senta na poltrona e coloca o fone de ouvido e acredita que você vai chegar no destino, que o piloto que está lá, ele tem horas de voo, ele é habilitado para isso, ele tem experiência para isso. Então por que vamos ter que ouvir crítica
de quem nunca construiu nada, de quem nunca plantou uma árvore. Vai falar da Amazônia, camarada que desmata, que arrebenta. Não dá, né, povo de Deus? Não dá, né? Aí fica difícil, aí é hipocrisia, né? Não, o mundo já tem muito hipócrita, não dá não. Seja diferente, seja uma voz, seja um sorriso, tá bom? Eu daria um voto de confiança com medo, mas ficaria. Tá bom, irmã Jane. Eu vou acreditar piamente que a senhora ficaria, que você ficaria. Eu pediria licença e imediatamente pegaria outro voo. Eu tenho opções, isso é escolha. A irmã escolheu correr o risco. Depois não reclama das consequências. Quem fica não pode reclamar das consequências. Sim ou não? Tudo tem um começo, mas desde que comece certo. Primeiro, que é impossível uma companhia dar um Boeing, né, para uma viagem internacional para quem não tem horas de voo. Já vamos por aí. Mas tem gente que acha que está habilitado a falar e sem responsabilidade. Outra, se a companhia exigir de um piloto assim, vai do bom senso dele. Eu não vou. Eu vou começar dirigindo o teco-teco, vou pegando horas de voo, entende o raciocínio? Vou pegar horas de voo e aí quando eu estiver preparado e a companhia precisar, estou aqui. Aí sim, pessoal. Entende como é que é as coisas? A vida, todo mundo quer dar pitaco sem ter vivido. Você vê um monte de gente hoje querendo falar de coisas que eles não experimentaram, não viveram, mas se acham dono da verdade. Não é impressionante esse bate-papo aqui antes do momento recede? Não é importante a gente ouvir dos mais experientes? Digo que experiência não está nas cãs brancas, tá? Outra coisa que a gente tem que pontuar. Existe muita gente de cabelo branco fazendo muita coisa de adolescente, ou né, de gente muito nova. E existe muita gente nova com maturidade. Maturidade não tem nada a ver com idade. Fala de amadurecimento de coisa forte. Caiu, se você cair, ele te levanta. Vamos lá, pessoal? Diga para mim qual é a hora, a sua hora, para que nós venhamos já entregar o manto de Deus, a revelação de Deus. Eu já comecei com 2 pés bem forte, com os 2 pés bem forte, né, em algumas retóricas. Sorria sempre, querido. Sorria sempre, né? Não deixe o mundo ofuscar o seu sorriso, as tribulações. A palavra de Deus diz: se no dia da angústia te mostrares frouxo, ou seja, te mostrares fraco, a tua força será pequena. Você sabia que a força do Senhor está no nosso entusiasmo? Você já prestou atenção quando você está entusiasmado, empolgado para fazer alguma coisa, você faz sem peso na consciência? Quando você ama o que faz, você vai, né, todo feliz, e aí a coisa é produtiva. Agora quando você vai para aquele trabalho que você não gosta, parece que não rende o trabalho, a hora não passa. É assim ou não é? Ou é só comigo? É com você também? Por isso que tudo que eu faço, eu sou apaixonado pelo que faço. Eu tenho uma paixão enorme pelo que faço. Sou apaixonado de ser pastor, sou apaixonado de ser pai, sou apaixonado de ser marido, sou apaixonado de ser amigo, sou apaixonado de ser irmão, sou apaixonado de estar aqui na live, sabe? Eu fico pensando, acaba uma, eu já fico pensando como é que vai ser a próxima, o que Deus... É que nós estamos nessa crescente, né? Falando já algumas semanas dos apóstolos, e então eu queria falar sobre tantas outras coisas que surgem no meu coração, mas eu preciso ter a responsabilidade de ter começo, meio e fim dentro de uma retórica. Tá ok?
Então, assim, é importante nós estarmos aqui para agregar valores e conhecimento. Trabalhe quando você for fazer qualquer coisa, tenha paixão. Coloque uma dose de amor, coloque uma dose de vontade, uma dose de sorriso. Não vá se vitimizando ou penalizando, não. Vá com alegria. Ah, poxa, mas o meu trabalho é muito duro. Faça ele se tornar um pouquinho mais leve, aliviando a culpa. Estou aqui cuidando do meu paciente e ouvindo a palavra. Amo os dois. Olha aí, sabe? Você fazer o que ama, ter paixão pela profissão, sabe? Você... E sempre se aperfeiçoando. Poxa, agora eu sou um comunicador, eu preciso ler um pouco mais, eu preciso entender, sabe? Eu sou um jardineiro, eu vou aprender sobre botânica, eu vou aprender sobre planta. Então, assim, sempre aperfeiçoando, sempre tendo paixão, e aí você vai agregando valores. Agora, quando você faz só pelo salário, é muita mediocridade, é muita, sabe, é muita pequenez. Não faça pelo lucro, não. Não pode o que você faz terminar no que é lucrativo. Faça o que você ama e o resultado virá com certeza. Ok? Então vamos lá, são 11 horas agora aí, era 11h06, agora deve ser umas 11 horas e mais 10 minutos. Se não for, deve ser 8. Então vamos lá. Tomando sempre uma água. Deus abençoe Priscila, Deus abençoe irmã Helenildes, Deus abençoe pastora Sandra, verdade. Fazer por amor vale muito a pena. Glória a Deus. Demonstramos amor no que fazemos, no sorriso, é verdade. E isso é muito importante. Você vê estampado na pessoa quando ela está fazendo alguma coisa que ela ama, ou seja, ela não precisa estar 3h15, sabe? O ponteiro do relógio aberto, assim, o sorriso, 3h15. Não, ela pode estar com os olhos brilhando de fazer aquilo. Tem gente que só faz reclamando, aí que é pior. Aí a coisa não rende. Vamos lá, Mateus 10. Acredito que hoje acaba essa... Nós vamos falar de mais 2 personagens. Eu quero falar dos 2 hoje, para nós acabarmos e aí voltarmos a palavras mais direcionadas e aquilo que o Espírito Santo de Deus plantar no nosso coração. Lima, Deus abençoe, seja bem-vinda, tem gente nova chegando, deixa eu acenar também. Que Deus abençoe, fique conosco, Natália, Deus abençoe, isso. Deixa eu chamar meus 10 amigos aqui, só um pouquinho, vamos ver quem vem, né? Dos que eu chamo aqui, geralmente, alguns aparecem aqui. Vamos ver, pronto. Já chamei. Deus abençoe, vamos lá. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 4. Nós vamos falar de 2 personagens, tá? Simão, o Zelote. Veja a diferença que é colocada sobre o nome de Simão. Simão, o Zelote, tá bom? E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Aqui tem um rótulo aqui, eternizado na vida dele. Isso aqui, ó, Simão, o Zelote, esse Zelote tem como a gente amenizar, mas traidor, aí ficou ruim. Eternizou. O Judas eternizou, manchou até o nome. Você vê poucas pessoas chamadas de Judas. Eu não sei aqui qual a sua idade, mas é pouco provável. Eu, até hoje, tempo de escola,
de pastor, eu nunca apresentei uma criança com o nome Judas. Eu vou perguntar, você conhece? Não é de ouvir falar, você conhece, já conviveu, já chamou alguém? Você teria coragem de colocar o nome do seu filho de Judas? Você conhece alguém por nome Judas? Por atitude a gente tem um monte, a gente rotula um monte de gente de Judas pelo ato de nos trair, de nos... mas você conhece alguém? Essa é a primeira pergunta. A pastora Sandra, né? Também nunca vi ninguém com esse nome. E aí, pessoal? Só a pastora Sandra? Otton, nunca vi. Rapaz, pior que existe nome. O meu nome é único. Mas quero lhe fazer essa pergunta. Não ouviu não, Paola? Irmã Luana, não acredito. Não, vocês nunca ouviram. Não, deve ter, não é possível. Será que não tem nenhuma mãe que... Ai, meu Judas, ai, Judas, que lindo. Como é que é o nome do seu filho? Judas, com um sorriso no rosto. Você nunca viu mesmo, tem certeza? Você nunca parou para pensar também, né? Não é possível que nessas 30 e poucas pessoas aqui, ninguém ouviu dizer que na escola, na lista de chamada, na letra J, a irmã Janinha já chutou a canela aqui, mas já chamei muita gente de Judas. Eu tinha no meu tempo, né, de garoto, que não tá logo ali atrás, um pouquinho, a gente tinha aquele tempo lá de malhar o Judas, né? Nunca entendi por que aquela pancadaria, mas fazia lá aquele boneco lá e metia ali o sarrafo. Eu nem sei se tem mais isso aí. Mas no meu tempo, até correr atrás de carro de fumaça para matar mosquito, eu corria. Meu Deus do céu. O carro passava na rua assim, eu e uma galerinha, entrava no meio daquela fumaça, inalava. Meu Deus do céu. Outro dia passou aqui na frente da igreja um tiquinho de fumaça, uma miserinha de nada. Eu falei, meu Deus, no meu tempo cobria. Era um carro que saía fumaça e a galera saía correndo atrás, mas eu ficava bem no meio da fumaça mesmo. Tem certeza? O pastor Leastro entrou aí, ele como pastor. O senhor nunca apresentou, pastor, uma criança por nome Judas? O senhor nunca viu uma mãe registrando uma criança por nome Judas? Eu quero que essa palavra ela seja bem específica, porque nós estamos falando com que discípulo você parece. E tem muita gente falando, eu já vi muito Judas. Agora, você admite que um dia você também já foi um Judas? Porque é fácil saber que houve Judas no seu caminho. Mas será que também você não foi um Judas? Será que você tem essa coragem de admitir? Eita, que essa live vai ficar pesada, hein? Será que em algum momento da sua vida você não teve uma pitada de Judas? Tem? Vamos lá, pessoal. E ó que existe a tribo de Judá. Judá com acento, né? Tribo de Judá. Jesus é da tribo
de Judá. Ainda malha o Judas, né? Tá, então, olha o caminho que nós estamos indo. Tem gente corajosa falando, eu já fui Judas. Eu já pratiquei, eu já fiz, já falei, já traí, né? De alguma maneira, sabe? Então, assim, preste atenção, querido. Apontar é muito mais fácil do que reconhecer. Agora alguém pode falar assim, mas Judas tinha motivo de trair Jesus? Não, não, não. Cristo iria morrer? Iria. Ele iria se entregar. Boa, pastora, boa. Jacó também é um nome pejorativo, porém as pessoas colocam o nome de Jacó. Porque Jacó demonstra uma reação, ele teve um poder de reação. Se Judas mesmo fizesse essa barbárie de ter traído, essa desgraça que ele fez, mas se ele tivesse se arrependido de fato, não sei até que ponto isso é uma loucura da minha cabeça, uma imaginação. Se ele tivesse dado a volta por cima, se arrependido, chorado, sabe, buscado, Senhor, tem misericórdia de mim, eu falhei, sabe, ele teria uma reação, mas além de trair, aí ele vai para o suicídio, e aí ele vai colocar ainda mais desgraça na sua vida. Aí ele vai rotular ainda muito mais a sua vida. Ele vai, sabe, tem gente que fica, ele é ruim e vai piorando. As pessoas precisam, sabe, entender que não busque perfeição em pessoas. Elas vão errar hoje, mas amanhã elas podem acertar. Amanhã elas podem reverter este negativismo e ser transformado e ser modificado. Olha o Esdras lá dos Estados Unidos, Jonatas Tavares, Deus abençoe sua vida. Sabe, então assim, o nome Judas, ele traz uma carga muito negativa, porque não que ele não teve tempo de reação, assim como Pedro nega naquela mesma noite, mas ele se arrepende. Judas, ele procura outro caminho. Ele procura ir ao sacerdote, tentar reparar o erro. Mas de uma maneira assim, vou lá no sumo sacerdote que eu vendi Jesus e tá tudo bem. E quando ele é confrontado dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com o seu dinheiro, o problema é seu. A culpa caia sobre ti, então veio o peso da culpa sobre ele. E aí ele não procurou ajuda de nenhum apóstolo, ele não teve coragem de dizer, pô, eu traí, eu fui um Judas agora, sabe, Jesus está apanhando, porque quem sabe, acredito, ia falar piamente, acredito que algo pesou muito, trair o Filho de Deus, alguém que só me fez bem, alguém que só mostrou doçura, mostrou amor. Então ele absorve aquela carga e a consciência dele trabalha dizendo, para mim não há mais perdão. Para mim não tem mais perdão. Sabe qual é o pecado que não tem perdão? O que não é confessado.
pois tudo aquilo que você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Alguém me entende ou não? O problema é que Judas quis resolver algo que só Jesus podia resolver. Mas como Jesus resolveu o problema de Pedro com um olhar? Meu Deus. Se Judas tivesse esperado Jesus passar por ali, Jesus ia olhar para ele com aquele olhar sereno, tranquilo, manso, de amor, e tudo poderia ter sido diferente. Algumas pessoas, quando elas assumem uma culpa e o diabo pesa naquela culpa, dentro daquele pecado, dentro aquele sentimento de culpa, vem o sentimento de eu vou dar um cabo nisso, e a única maneira de acabar com esse meu sofrimento é o suicídio. Deus está dizendo, não é o suicídio. O suicídio não acabará com o sofrimento. As pessoas não vão te amar se você se suicidar. As pessoas vão ter um buraco tão grande no coração porque alguém não pediu ajuda. Você acha, com o amor que Jesus tem, ele ia negar misericórdia para Judas? Não estou aqui me colocando como advogado de Judas, pelo amor de Deus. E nem posso fazer. Porque até falar, se ele tivesse esperado um pouquinho, ele poderia ter alcançado o perdão. Qual é o único pecado que não tem perdão? Qual é o único pecado que não tem perdão? Qual? Vamos lá. Qual é o único pecado que não tem perdão? Vamos, pessoal, vocês estão parece que meio lento aí no digital, estão com medo. Não, por favor, aqui é hora de nós. Ô Kaique, beijo no seu coração, saudade de você. E aí, pessoal? Qual é o único pecado que não tem perdão? Existe um pecado na Bíblia chamado. Você pode pecar contra o Pai, que tem perdão. Você pode pecar contra Jesus, que tem perdão. Mas você não pode pecar contra o Espírito Santo, porque não há perdão nem nessa vida e nem na futura. A blasfêmia contra o Espírito Santo. O problema é que nós atribuímos a blasfêmia só pelo lado de atribuir as coisas de Deus ao diabo. Preste atenção. O único que pode convencer, isso, João, o único que pode convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo, quem que é? O Espírito Santo. Se alguém não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque não quer acreditar, porque não quer deixar o Espírito Santo transformar a mente dele, essa pessoa já blasfemou contra o Espírito Santo. Independe se ele blasfemou, independe se ele atribuiu as coisas de Deus as do diabo. A blasfêmia é o não crer em Jesus Cristo, porque é o único caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A pessoa, ela não permite, eu estou abrindo esse parênteses, eu nem entrei aqui, eu só li aqui. A pessoa, presta atenção que isso é muito sério, a pessoa ela bloqueia o agir do Espírito Santo, que é o único que pode promover o arrependimento. Isso se chama cauterização do pecado na mente. Quando a pessoa diz assim, não, para mim não tem mais perdão. Tem perdão sim. Tem perdão sim. Se você se arrepender, se você... existe um monte de gente que diz assim, pastor, será que eu blasfemei com o Espírito Santo? Porque quem pensa assim não blasfemou, porque quem pensa que blasfemou, ela está com arrependimento. Agora preste atenção naquelas pessoas que pecam conscientemente. Elas falam com consciência.
e sem arrependimento é uma blasfêmia. Isso é muito sério. Isso é muito tênue essa linha. Essa linha é muito tênue de nós andarmos nela. Mas é muito simples saber quem blasfemou e quem não blasfemou ainda. Quem blasfemou não se arrepende. E quem não blasfemou ainda dá tempo de se arrepender. Porque há vazão para o Espírito convencer este ser humano da vida errada. Entende ou não? Alguém pode falar, ó, aquela pessoa está cheio do mal, mas ela se arrepender, ela pode encontrar o perdão. Porque o perdão não está nos homens, o perdão está em Deus. E Deus, está escrito que a sua misericórdia dura para sempre, não dura só um momento. Dura para sempre, a sua ira dura só um momento, mas a sua recede, dura para sempre. Alguém me entende? Entendeu o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é só uma atribuição, é o bloqueio. Lá em Hebreus, acredito que no capítulo de número 6, que diz, aqueles que provaram o dom celestial, aqueles que tiveram manifestação do Espírito, é impossível que esses tais se arrependam, ou seja, está falando de arrependimento. Então, se a pessoa faz as coisas e não tem arrependimento, essas pessoas, queridas, elas... Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Hebreus 6 e 4. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, ó, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, o único que pode convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, ou seja, participaram, foram participantes, tiveram experiência, se converteram um dia e provaram da boa palavra, a boa palavra é o verbo, que é Jesus, e dos poderes do mundo vindouro, ou seja, tiveram dom de profetizar, dom de interpretação de língua, ou seja, foram pessoas usadas, que usaram do dom, e caíram sim, e caíram. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Olha só, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia. Ou seja, esses tais não querem se arrepender. Eles estão firmes no seu pensamento que eles estão certos. Então, pastor, o que acontece nesse exato momento agora? Aí nós temos que ir para outro texto para que você entenda. Senão, meu querido, dá uma conotação que Deus não é misericordioso. Isso ele jamais não será. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deixa aqui eu ver um outro texto aqui para falar para vocês. Ó, não estava nem dentro da palavra, mas o Espírito Santo está levando aqui. Versículo de número 26, preste muita atenção nesse aqui, ó. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu modo natural e de relação íntima para o outro, contrário da natureza, ou seja, e criaram torpeza, ou seja, Deus entrega. O ser humano não quer ser confrontado, não quer se arrepender, Deus entrega as suas paixões. É isso que você acredita, campeão? Então vai nela. Agora vamos ver no final se isso vai te salvar. Algumas pessoas estão tão convictas em tanta desgraça, em tanta miséria, que Deus deixa. Deus entrega as suas paixões. Deus entrega a ele
para viver o que ele quer viver. E Deus não vai intervir, a não ser que ele peça socorro. Mas aonde Deus estava? Deus está no mesmo ambiente, no mesmo lugar, esperando que o ser humano se arrependa. Eu costumo dizer, você acha que por que Jesus Cristo, em uma das suas muitas multiformes, das suas conotações, uma delas é advogado? Por que você acha que ele é advogado hoje nosso? Por que você acha que Jesus é advogado? Verdade, irmã Maria. Davi se arrependeu. A gente só vê o lado, e parece que o lado de Davi, o lado do erro, é o lado que mais agrega. Mas depois que Deus o perdoou, Deus nunca mais o rotulou. Quem rotula são os homens. Porque o perdão de Deus é para sempre. O amor de Deus é para sempre. Pregar sobre Davi não é maquiar o seu lado ruim. Não. A Bíblia não é um livro de romance. É um livro de histórias verdadeiras, verídicas, de ensinamentos, de pessoas que deram certo e de pessoas que deram errado. De pessoas que acertaram quando se arrependeram e erraram quando não se arrependeram. Então Davi se arrepende, e imediatamente o perdão de Deus vem sobre ele, e Deus não tira o seu amor de Davi, não tira a sua coroa, não tira ele do trono. Ah, mas houve punição, houve. Tudo quanto o homem plantar, ele vai colher. Ali simplesmente é o fruto do pecado de Davi, da consequência que infelizmente é inevitável. Deus não permitindo que o mal venha, Deus está sendo injusto, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Aleluia! Só que Deus cuidava do coração de Davi, com bondade e com misericórdia. Entende? Compreende? Ficou legal até aqui? Tudo certo? Podemos prosseguir? Sim, boa. Não foi com ironia nem com hipocrisia, verdade. Amigo, a que vieste? Você acha que aquele amigo a que vieste foi com ironia? É óbvio que não. Boa inserção, pastor Leastro. Boa. Não foi. Foi a mais pura verdade. Amigo a que vieste. Então, o peso da palavra de Jesus, com um beijo traísse o Filho de Deus, pesou nele. Porque tem que ter o confronto. O confronto é para levar a pessoa ao arrependimento. Agora preste atenção. O problema, eu sempre digo, é o que está dentro do coração do homem. Eu posso ter um coração de cera. Se o sol esquentar, o que acontece com a cera? Derrete. Mas o meu coração pode ser de argila. Em contato com o sol, endurece. Você acha de fato, você tem a consciência aí na sua massa cefálica, você tem a consciência que Deus queria, na verdade, que Deus tem prazer, que Deus teve, na verdade, assim, agora eu vou matar o faraó na unha. Não, irmão, da primeira praga, se ele tivesse se arrependido, se ele tivesse deixado o povo de Deus ir, meu querido, não haveria morte do primogênito. Mas a pior coisa é quando o ser humano é corrigido, em vez dele amolecer, ele endurece. Ele endurece a cerviz. Você acha que, na verdade,
Se Paulo não tivesse se arrependido vendo que Estevão estava ali sendo apedrejado, você acha de verdade que ele precisaria ter caído? E aí a voz do Espírito, a voz do Yeshua, falando para ele, duro será para ti recalcitar contra os aguilhões? Você acha de fato que se a pessoa, Deus falar com a pessoa, e ela se arrepender, você acha que o mal virá? Não, querido. Agora, quando Deus usa alguém para corrigir e o coração dele endurece, meu querido, sai de baixo. Sai de baixo, que para a pedra Deus tem marreta. Martelo que esmiuça a penha. A quebradeira vai ser inevitável. Quebra. Quebra. Ó, não brinca não que quebra. Não dá moleza não, que Deus faz o soberbo ficar, ó, quebradinho. Isaías 1:19, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornará mais branco que a pura lã. Verdade. Os únicos pecados que não são perdoados é o que não é confessado. O que você chega diante de Deus, o perdão é imediato, a misericórdia, a racede de Deus dura para sempre. Agora Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Entende ou não? Entende que Simão Zelote, vamos aqui entrar aqui nesse cara aqui, porque ele vai aparecer, ou vai aparecer com muitas pessoas. Zelote era uma da facção que existia na época de Jesus, os revolucionários, os nacionalistas. Sabe aquelas pessoas que amam a bandeira mais do que Cristo? Que brigam por uma ideologia? Que briga por uma bandeira, que mata, que... eu sou da bandeira fulano de tal. Sabe, esse Simão Zelote aqui, ele era dessa facção. Ele era um nacionalista, um revolucionário. Ele tem algumas características, ele tem um perfil ativador, ele é um camarada ativo, proativo. Podemos usar isso, irmã Letícia, é verdade. Ninguém se zomba de Deus, não. De Deus não se zomba. Não se escarnece de Deus. Você não está vendo ele, é a mesma coisa, mas eu não vejo Deus. Aí eu vou quando alguém fala assim, não, mas eu não vejo Deus. Tá bom então. Então, verdade, também eu não vejo Deus, nunca vi Deus. Eu vou levar a pessoa para uma caixa de energia e vou dizer para ele, coloque a mão aí. E a pessoa vai dizer o quê? Não, você é doido, eu vou tomar um choque. Não, mas você não está vendo eletricidade. Você está vendo eletricidade? Você está vendo corrente elétrica? Não, mas eu sei que tem. Então, Deus é assim. Não mexe com ele. Você não está vendo, mas está passando corrente. Se você brincar, o tranco é grande. Pegou ou não? Só quem pegou vai entender. Não brinca não, que o tranco é grande. Deus é amor, misericórdia é misericórdia. Mas não desdenha dele não desacredita dele não, porque ele existe, ele é real. Ele se faz real. Ele é real. Então, Simão aqui, ó, meu cabelo quase caiu nos olhos. Simão, ele é um ativador, um camarada proativo, ele é... Gente perto dele, ele tem um poder de convencimento muito grande, sabe? Ele
é empolgado, ele ativa as pessoas. Pessoas desativadas perto dele, ele vai lá e ativa rapidinho. Isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Existem pessoas assim no reino de Deus? Existe, pessoal. Existe. Eu não posso falar. Eu até queria falar, mas eu não posso falar. Certas coisas eu sou cerceado pela minha consciência, pelo meu bom senso de falar. Mas tem gente que não pensa para falar. Fala tudo que para pensar depois. Se as pessoas pensassem antes de falar, falaria menos, atacariam menos, apontariam menos, difamariam menos as pessoas. O Simão Zelote, ele é um ativador. Tinha uma ídole inflamada. Era gasolina pura. Era gasolina pura. Se você falasse pega, ele pegava, bate, ele batia. Poucas ideias, como se diz por aí. Poucas letras. Ele é um camarada pavio. Aliás, Pedro ainda tinha um pouquinho de pavio. Já esse Simão aqui, ele não tem pavio. Ele levanta a bandeira, ele balança. Parece que ele é de um partido que o pau canta e ele não está nem aí. Quanto pior, melhor. Um revolucionário radical, ele é radical naquilo que ele acredita, sabe? Mas só que Jesus chamou ele para mudar a vida dele. Dentro da ideologia que ele tem, dentro daquilo que ele acredita antes de Cristo. E Cristo vai pegar tudo isso que ele tem e vai fazer ele se tornar agora, além de um nacionalista, além de querer que Roma caia, ele vai querer que o reino de Deus seja propagado com essa mesma empolgação. Você entende? Que Deus pega leões lá no mundo e não transforma ele em gatinho. Ele continua sendo leão. Eu não entendo, pastor Leaço, eu não entendo, irmã Ivani, pessoas que eram leões na mão de Satanás e quando vem para Deus se transformam em gatinhos. Sambava a noite toda o samba do crioulo doido, nas raves, na bagunça, na balada, nessas coisas aí. Quando o culto passa 10 minutos, ele já está achando ruim, mas ele ficava na desgraça a noite toda. O cachorro lambia a boca de tanto bêbado que estava, caído. Era abusado, violentado, a desgraça estava na vida dele. Aí aceita Jesus, vem de se tornar um leão de vigília, um ativador, aí se torna passivo. Para com isso. Não, é leão, continua leão. Deixa o pau torar, meu irmão, vamos para cima. Quanto mais de Deus, melhor. Quanto mais de Deus em mim, é menos de mim. E é mais de Deus. Eu não posso perder minha característica. Se eu era um instrumento do inimigo, agora eu preciso ser um instrumento de Deus 100 vezes mais. Se na feitiçaria os espíritos me usavam como cavalo, como sei lá o quê, agora eu preciso ser usado como instrumento na mão de Deus. Entende ou não? Tenho habilidade no mundo, agora eu preciso ter habilidade no reino de Deus. Use os talentos e os dons que Deus te deu, dentro do reino dele, dentro da vontade dele. Agora entra na igreja, aí era um leão lá fora, vira um gatinho aqui. Não digo leão de bater, de sair esmurrando, não. Isso aí não é ser leão. Ser leão, meu querido, é como Cristo. Está apanhando, mas não pediu fogo, não pediu justiça,
não pediu juízo, só pediu misericórdia. Leão, aleluia, é aguentar a afronta sem afrontar. É simplesmente ficar no seu território ali, ó. E por amor a Cristo, ao Evangelho, não revidar muitas coisas. A afronta de Satanás. Entenda. Ele era um radical impulsivo e prático. Esse Simão aqui, meu querido. Era um rebelde. Ele queria rebelião, ele queria que Roma perdesse o poder. Ele achou que Cristo seria, como Cristo trazia uma multidão, ele falou, eu vou colar aqui, porque aqui... Só que ele não sabia que Deus ia pegar ele, que Jesus ia pegar ele. Ô glória! Você já viu aquelas pessoas que colam na igreja por causa de uma namorada? E aí Deus pega ele e muda totalmente a visão dele? Sabe aqueles que, eu vou ser pastor para ganhar dinheiro, aí daqui a pouco, e aí não é para ganhar dinheiro, aí é para tomar porrada, é para ser... Ô glória! Entende ou não? Ou seja, mudou a motivação dele. Tem gente aqui ainda ou não? As pessoas estão aqui? Vamos, ô pessoal, toca nesse coração aí. Cadê o coração? Acho que eu não estou falando coisa. Eu vou começar a entregar a chave. Eu vou começar a profetizar. Vou falar que eu sou boca de Deus, que Deus me chamou. E aí as pessoas vão nem se importar com o que é necessário. Preste atenção, querido. É muito melhor saber o que eu preciso deixar para ganhar do que eu preciso ter e perder. Ixi, filosofei agora, mas não foi filosofia, foi inspiração. É melhor eu perder para ganhar do que eu ficar aqui profetizando para você ganhar e no final perder. Então é melhor você perder essas características que você tem ruim de Judas, de um revolucionário, de um zelote aqui, e você ir se desmontando, deixando essa língua, sabe, essa língua que destila veneno, e começar a destilar mel, unção, poder, autoridade. Aleluia! Esses pés que correm para falar mal me vieram me pedir perdão, pastor, me perdoe. E aí você fica desarmado, você fala assim, mas dá vontade de perguntar, mas do que, irmão? O que eu te fiz? Não, é que falaram do Senhor, mas... Ai, meu Deus do céu. E eu me deixei levar. Por que a pessoa não fala de Cristo? Essa pessoa que se arrepende é uma, e as que não se arrepende e diz assim, não, o tempo vai me curar, o tempo não cura, o que cura é arrependimento, é o perdão. Como nós ouvimos, olha, quer ouvir coisa mais clara do que foi falado no domingo? Quando você libera perdão, você tira a mão do pescoço e você começa a andar livremente. Uau! Então, querido, preste atenção. Esse Simão Zelote, ele é uma caixa de pólvora, que o que colocar nele aqui, ele vai explodir. E aí ele cola em Jesus dizendo, não, ele vai ser um revolucionário. Mas conforme ele foi ouvindo os ensinamentos de Jesus, Letícia, ele foi perdendo. Ou Francisco, ele foi se desmontando. Ele foi perdendo aquela nacionalidade e foi criando nele uma identidade.
Sabe o que falta em nós, irmã Cris? Irmã Dadinha? É identidade da onde somos. As pessoas já estão vivendo a cultura ou do céu ou do inferno na terra. Do céu, o que é? Perdão. Do inferno, a falta dele. O que tem de gente no inferno rancoroso, porque não liberou perdão em vida, já estão vivendo a cultura do inferno aqui na terra. Ressentimento. O que tem de gente ressentida no inferno. O que tem de gente pedindo a Deus mais uma oportunidade, mas não tem mais oportunidade. É uma vez só. O que tem que acertar, acerta agora. Acerta hoje. Muda a mente agora. Espírito de Deus. E aí Zelote, pastor Francisco, cola em Jesus achando, cara, nós vamos arrebentar, vamos ser um revolucionário agora. E aí conforme ele vai ouvindo Jesus dizendo, quem tem duas capas, dá uma. Se te baterem numa face, imagine para... Ô pastor Francisco, pastor Leandro, o senhor está aqui ainda ou não? Meu Deus do céu. Não, olha isso aqui. Imagine ele ouvindo, Vanessa, esse ensinamento, Otton. Se te baterem numa face, dê a outra. Ah, não. Ele... O quê? Na minha face? Não. No rosto que mamãe beijou, ninguém vai bater. Por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, pela eternidade. Eu estava pensando esses dias, eu vou falar talvez no culto na quarta-feira. São frases, tá? Preste atenção. Eu estava pensando assim, ó, tem 50 e algumas pessoas aqui. Pastor Leastro, se eu falasse para o senhor assim, ou para vocês que estão aqui, pessoal, irmãos, ó, eu sou o cara que vou fazer mal para vocês, tá? E eu falar assim, eu anunciar, ó, tal dia, tal hora, eu vou entrar na casa de vocês, eu vou roubar o que tem lá, e é o seguinte, eu vou botar o terror, eu vou roubar, vou fazer um monte de coisa, ou seja, é um mal anunciado, sim ou não? Quando o mal é anunciado, o que quem ouviu deve se fazer? Vamos ver quem vai entender essa percepção que eu pensei essa madrugada. Vamos lá, Maurino, pastora Sandra, eu anunciei, Letícia, ó, eu vou roubar a casa de vocês, eu vou arrebentar. É o seguinte, tô chegando e vai ser pancadaria. O que você faria nesse dia? Se proteger, se prevenir, ficar vigilante. O que mais? Vamos lá. Vamos lá, vamos pensar. Se proteger, se prevenir, já ficar em alerta. Eu ia orar e me preparar. Nós, como cristão, devemos repreender, orar e ficar vigilante. Repreender e ficar atento. Ficar alerta, se preparar. Então, preste atenção. O problema das pessoas de hoje é que o mal é anunciado e elas não se preparam. Deus fala e elas não se antecipam. Preste atenção nessa iluminação que o Espírito de Deus me deu. Preste muita atenção. Ó, quando Davi pede para acho que é Nabal, que Davi pegou, acho que é Nabal, que é louco, uma coisa assim, e ele pede pro exército dele lá pedir comida, e o cara fala assim, não vou dar não, tá, sai fora daqui, eu não tenho nada com esse Davi.
Olha o que Davi disse. É o seguinte, nós vamos chegar lá, não vai ficar nenhum vivo. Nós vamos matar do menor ao maior, nenhum homem, por causa daquele maluco lá, aquele louco. Todo mundo vai morrer. O que aconteceu com Abigail? Ela se antecipou. Ela viu que o mal fora anunciado por alguém que não é mal, mas por alguém que diz, vou fazer o mal. Ela se antecipa, ela se prepara, ela vai na frente e ela aplaca aquele mal. O problema é que existe já algo anunciado. Jesus já anunciou o arrebatamento. Vai ser mal? Vai, para quem fica. E vai ser bom? Para quem sobe. Jesus disse que o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. É dito que quando o murmurador entra na nossa casa, ele não leva bênção, ele leva maldição, é o mal anunciado. Por que ainda eu permito que o Lashon Hará, o boca maldita, entra na minha casa? Pensa nisso, crente. Por que eu insisto? Se eu sei que guardar rancor me causará fraqueza espiritual, fraqueza nos ossos, um câncer futuramente, por que eu vou ficar com este mal já anunciado? Crente, eu queria falar para 7 bilhões de pessoas agora. Eu queria que não minha voz, me entenda, quando eu digo minha voz é porque eu estou sendo usado agora. Eu queria que as pessoas ouvissem isso. Se existe um mal anunciado, se a falta do perdão gera destruição, é um mal anunciado. Por que eu vou ficar com este mal dentro de mim? Eu disse ainda no domingo, irmão, a falta do perdão é como uma granada sem pino dentro do peito, vai explodir. Alguém entende ou não? Por que as pessoas, elas preferem ver para crer? Irmã Cris, por quê? Por que as pessoas, irmã Simone, Rodrigo, pelo amor de Deus, por que as pessoas, elas, meu Deus, elas simplesmente já sabem que o mal será anunciado? Olha o que Moisés disse para Faraó, se tu não deixar o povo ir, a praga vai vir. Pode vir. E vinha. Se o mal foi anunciado, a única coisa que eu tenho que fazer, meu querido, é me precaver, é me prevenir. O noivo viria. Só que tinha gente preparada e gente despreparada, que quis se preparar na hora. Ô pastor Misael, Deus abençoe sua vida, grande homem de Deus, através do pastor Lessa, não veio aqui ainda, mas eu quero você aqui, hein? Batendo um papo, falando com a gente, falando de Deus, cantando. Então preste atenção, pessoal, existe um mal anunciado. O mal está anunciado, porque não se prevenir. Jesus nunca mandou orar, ele mandou vigiai e orai. Tem gente que está orando a noite toda e dormindo o dia todo. Tem gente que ora 1 quilo, pastor Leastro, mas não vigia 1 grama. Vigiai, porque o vosso adversário, meu Deus. Por que a cultura é, depois que o ladrão entra, eu coloco o cadeado? Que cultura do inferno é essa? Porque eu não coloco trancas? Porque eu não coloco guarda? Porque eu não faço sentinela? Porque que Deus é o sentinela que não dorme? Diga para mim, Brasil.
Ei, missionária Irmã Maria, por que que as pessoas, elas oram e não vigiam? Orou, mas falou mal de alguém, perdeu a oração. Ah, mas eu falei em língua, que importa? Dom não salva. Boa, cultura da ignorância. As pessoas já estão vivendo ou a cultura do céu ou a cultura do inferno. Cultura do céu é amar, perdoar, se arrepender. Cultura do inferno, odiar, ranço, maledicência, ter uma boca lachon hará, boca maldita. Essa já é a cultura, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os abomináveis, os idólatras, aquele que ama e comete e pratica mentira. Tem gente que está vivendo, aqui ó, está vivendo como se, não vai acontecer nada. Então, querido, olha aí, ó, um irmão, eu tive a revelação do mal que estava se aproximando e não dei ouvido. Então preste atenção, o que fazer agora? O que fazer? A única coisa é se arrepender. Tem como apagar? Não tem. Mas tem como ter uma vida diferente, uma postura diferente. Deus deu oportunidade para Judas, deu oportunidade para Judas, deu oportunidade para Zelote, deu. O cara aqui era casca grossa, esse Zelote era casca grossa. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu prefiro ser qualquer coisa do que um crente na vida, eu jamais vou entrar numa igreja, eu vou entrar no boteco, vou entrar na gandaia, entro na cachorrada, mas igreja eu não entro. Mas aí, meu querido, esse Zelote era do mesmo jeito. Só que ele colou em Jesus. E quando ele colou em Jesus, Jesus foi mudando a vida dele a partir do ensinamento. Você acha que quem olhava para Zelote dizia, tá só se escondendo ali, ó. Daqui a pouco ele vai mostrar as garras dele. Você sabia que tem gente que espera o mal manifestar em você, mas está repreendido, não vai. Eu declaro pelo poder e pela virtude do Espírito Santo que todo mal que é desejado sobre a sua vida seja transformado pelo bem que já está dentro de você. Oh, glória! Alguém entende ou não? Alguém compreende o que Deus está falando na manhã desse dia? Será que uma palavra dessa não é melhor do que uma chave de um apartamento, do que uma casa no Acapulco, nos Jardins? Porque o que adianta a pessoa morar nos Jardins, no Acapulco, e terminar a sua vida no inferno? Por quê? Porque guardou lixo no coração. Lixo é para ser incinerado, é para ser queimado. Não guarde isso como bichinho de estimação. Hoje é um sentimento pequeno, mas vai crescer, porque ele é alimentado todo dia. Deus, ele observa as nossas atitudes e não o que falamos, verdade? Somos lembrados pelo que fazemos, temos que cuidar das nossas atitudes. Perfeito, Jonatas. Uau, beautiful. Preste atenção, meu Deus. As letras aqui, misericórdia, Brasil. Alguém entendeu? Alguém está entendendo? Que hora que é, pessoal? Fala para mim aí. Fala que hora que é para mim. Que hora que é? Alguém entende que Judas ele teve diversas oportunidades, sim ou não? 12:07. Você está achando que tem gente que quando
na posição de julgar, ele acha que ele é melhor. Agora, Jesus, ele nivelou todo mundo, não por baixo, mas por cima, dizendo assim: do coração do homem procede toda sorte de males. Agora a pergunta é essa: aonde Jesus quer morar? Aonde Jesus quer morar? Vamos lá. Vamos. Ultimamente tenho ido para a igreja, todo culto o Senhor é usado por Deus. Palavra de conforto. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio. Tem gente que vê conforto, vê confronto. Para cada um tem a multiforme sabedoria de Deus. Ela vai aumentando. Eu tenho certeza que Deus, ele tem o melhor. E nesse momento recede, muitas coisas vai acontecer. Aí, no coração do homem. O que o Espírito Santo precisa? O que no coração do homem? Porque no coração do homem existe toda sorte de males. Jesus não vai ocupar o mesmo espaço que está todo esse lixo. Aí vem o Espírito Santo, queridos. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque o fogo vai queimar, vai incinerar todo o mal. Porque no coração do homem está o adultério, no coração do homem está a mentira, no coração do homem está a glutonaria, no coração do homem está tanta coisa ruim. Agora, quando o Espírito Santo, Ana, está no coração do ser humano, o Espírito Santo vai queimando, irmandadinha. Vai queimando, Priscila. Aí queima, aí o homem, meu Deus, ele até tem vontade de fazer o ilícito, mas o Espírito Santo queima tanto, irmã Ivani, que daqui a pouco vai desaparecendo vontades. Já mudei muito minha forma de agir e de pensar devido aos ensinamentos aqui, graças a Deus. Ô Senhor, me ajuda, Pai. Tenho um coração limpo, batizado pelo fogo do Espírito Santo. Eu conto isso com pesar. Um dia eu vi uma irmã sendo usada. Olha que coisa, olha que coisa. Ela acabara de ser usada. Eu vi o quanto ela foi usada e o quanto ela é usada. E a palavra usada parece que é... e o quanto ela foi usada naquele culto, e ela sendo usada, e eu vendo, meu Deus, e a igreja, sabe, pá, e os irmãos, e aí, acabou o culto, quando veio, e aí me devolveu a palavra, eu fui terminar o culto, e aí faço sempre um apanhado de tudo que foi falado, para dar uma conclusão, e eu toquei no nome de alguém, eu estava perto do altar, e aí eu toquei, irmã Ivani, no nome de alguém. Aquela pessoa imediatamente disse assim: eu odeio essa pessoa. Eu tomei um susto, eu disse: como? Eu fiquei assim, chocado. Como que alguém extremamente usado pode usar a palavra eu odeio fulano de tal? E aí você tem que ir para a Bíblia, você não pode só simplesmente ouvir e fazer um pré-julgamento. Eu tomei um susto porque está escrito em João: aquele que odeia o seu irmão é homicida e não suicida. Ele só não está morrendo, ele está matando. Alguém entende ou não, pessoal? Eu vou desligar essa live. Eu vou desligar essa live. Não sei se as pessoas estão entendendo Jesus. Você entende que alguém pode ser extremamente usado, falar, pregar, cantar, e não viver a cultura do céu? E aí alguém pergunta: pastor, pode isso? E aí eu vou falar igual domingo. Deus mandou Moisés falar com a rocha, pastor Leastro.
e ele bate na rocha. Saiu água, mas custou muito caro aquilo. A quem mais é dado, mais será cobrado. Ninguém precisa cobrar ninguém aqui. Ninguém tem o direito de cobrar nada de ninguém aqui na terra. Um dia a conta chega. E será o justo juiz que vai dar a fatura. Você viveu bem na terra? Legal, gostou? Morou bem? Gostou da casa? E o carro? O que você fez com o dinheiro que eu te dei? Só gastou, né? Não construiu nada. Não ajudou. Não deu uma força para ninguém. Sério mesmo que você tinha tudo aquilo e você não... Só esbanjou, usando, dissolutamente como filho pródigo? Aí vai chegar a conta. Tá aqui, ó. Você tá devendo isso aqui. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Não. Não tem misericórdia. A conta chegou. Tem que pagar. Hoje eu trocaria tudo para viver em paz com a minha família. Amém, querido? Deus vai fazer isso. Deus é poderoso. Fica firme com o Senhor. Cavalcante. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Pensou, Jonatas? O rico que só teve oportunidade, viu as necessidades da obra de Deus e o cara só esbanjando. Nunca doou tempo, nem dinheiro, nem inteligência, sempre usando para ele, egoísta. Aí chega a conta, então, mas lá na terra você tinha que ter feito isso, você tinha que ter ajudado a igreja. Sabe o pastor que às vezes ele não falava, mas você tinha que ver no olhar dele e detectar que ele estava precisando de ajuda? Sabe aquele dia que ele falou que ele estava extremamente cansado? E você no final do culto simplesmente, ó, entrou no seu carro e ó, sabe? Nem um WhatsApp, não precisava ir lá, bajular, não. Mas é como Moisés, está com a mão cansada. Vamos levantar a mão de Moisés? Porque eu prefiro Moisés de mão erguida, cansado. Alguém entende? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha sido iluminado e abençoado. Se o Espírito de Deus tiver, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e ouvir e abrir, eu vou entrar, vou cear, vai ter festa. Deixa eu ver aqui. Tem muita gente que não gosta simplesmente pela minha aparência, pois tenho uma doença autoimune. Isso se chama lúpus, pastor. Ô, irmã, como é que é o nome da irmã? Luciana. Existia antigamente, o preconceito era muito grande, né? Ou seja, as pessoas julgam mesmo. Infelizmente, o ser humano, ele vive para apontar e sempre olhar os grandes defeitos. Mas eu tenho certeza que a bênção de Deus é sobre a sua vida e o amor de Deus, ele supera a indiferença do ser humano. É óbvio que a gente quer que o ser humano nos valorize, não pelo que temos, mas pelo que somos. Todos nós somos filhos de Deus. E a gente espera do ser humano, né? A gente espera do semelhante nosso. Não importa quem ele é, a cor, o grau de parentesco. A gente espera que o ser humano, né? Diga obrigado aí, o seu
nada. Pelo menos você me abençoou. A gente espera, é de nós, é da nossa natureza. Esperar um reconhecimento, né? Só que a vida vai nos ensinar que eu não trabalho hoje e eu não prego mais por reconhecimento. Eu já preguei muito para que as pessoas me reconhecessem. Eu já tentei até imitar pregadores lá atrás, muito. No início, eu já tentei imitar os que pregavam e tinha aquelas vozes, receba. Eu já tentei, já ensaiava, mas nunca consegui. E aí eu entendi, eu tive que entender que a minha motivação não deveria ser pelo reconhecimento, mas pela recompensa. Ô pastor, mas qual é a diferença de reconhecimento para recompensa? Muita. Reconhecimento é aqui, recompensa é lá. Então eu comecei a trabalhar não pelo reconhecimento, mas pela recompensa. Tudo que você faz para Deus tem uma recompensa. Mude a chave. Ela tem que fazer. Você tem que sentir que amanhã você vai fazer, alguém não vai reconhecer, e se você não exigir, você mudou a chave. Você começou a trabalhar não pelo reconhecimento, mas pela recompensa. Fechado? Espero que eu tenha sido uma bênção na sua vida. E que você é uma bênção em estar aqui, você não sabe o quanto você é bênção. Tá certo? Um beijo. Deus é o gladiador. Queridos, amor, perdão, paz, viva em harmonia, viva em união, busque o equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Qual é o equilíbrio? A árvore chamada Jesus. Jesus é a cruz do meio, ele é o equilíbrio. Tá bom? Convide alguém, chame alguém, né? Diga para aquela pessoa que você estava magoada. Você não vai esquecer da noite para o dia, você não vai dormir com ressentimento e vai acordar com outro sentimento. Você vai trabalhando isso, tá? Você vai trabalhando. Beijo, fique todos na paz. Shalom, Leitra Ot.